camada de valência tem, vou colocar aqui, um elétron a menos. Como assim? Imagine a molécula do metano. Né? A gente já cansou de ver a molécula do metano como é. Não é CH4? Não é, pessoal? Sim. Então eu tenho que o carbono, ele é um elemento central, a gente já até discutiu isso, né? A gente sabe por que o carbono é um elemento central, né? Aí só perguntando, por que o carbono é um elemento central, pessoal? Bem, eu não lembro o certo, mas é porque ele tem o número de alguma coisa a menos que os demais, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Não é aquela a afinidade eletrônica, não. É o potencial de ionização mais baixo do que o dos hidrogênios. Não é? Por isso que ele fica como elemento central. A gente já fez quando estava falando sobre a escrita de estruturas. Né? Então, quem tem os elementos, quem tem a energia, né, o potencial de ionização mais baixo, ele fica como elemento central. E a gente distribui os outros elementos com energias potenciais mais altas de forma simétrica. Não foi assim que a gente definiu? Foi. Então, nós temos as ligações com o hidrogênio, né, desta maneira. Vou só apagar aqui. Quem escreveu, já escreveu. Quem escreveu está nos slides. Então, imagine só. Nós temos o carbono aqui como elemento central e nós temos os 4 hidrogênios ao redor dele. E porventura, eu retire um hidrogênio aqui. Né? Quantos elétrons vai ficar na camada de valência do carbono? Hein, pessoal? Fica com quantos? 6. Não. Eu tirei um hidrogênio. Fica com 7, pessoal. Não, ele não tem 4 elétrons na camada de valência e não está compartilhando um elétron com cada hidrogênio aqui. Então, eu tenho 2 elétrons. Entenda, cada traço desse aqui são 2 elétrons, pessoal. 2, 4, 6. Ele perdeu essa ligação, ele só perde E se fosse. Oi. E se fosse 2 ligações, ainda era mais elétrons que ele teria. A gente está falando de ligações covalentes, pessoal. Como a gente atribuiu com a ligação covalente, né? O compartilhamento de elétrons. Quando eu quebro uma ligação covalente, quer dizer o quê? Que cada um fica com seu elétron. Foi porque eu não tinha visto o ponto ali não, professor. Foi mal. Eu tinha visto só os outros ali, achei que era 6. Então aqui ele vai ficar, 2, 4, 6 e um elétron que ele ficou aqui, totalizando quantos elétrons? 7 elétrons. Opa, não é o que a gente acabou de mencionar? Um radical é um elemento que tem na sua camada de valência um número ímpar, né? Ou um elétron a menos da regra do octeto. Né? Então, este elemento desta maneira aqui, com apenas 7 elétrons na camada de valência, ele é chamado de radical. O que acontece com esse tipo de elemento aqui? Que esse não é mais o metano, né? Ele é o caso de ser desta maneira, né? Ele só tem apenas 3 hidrogênios, né? Então, ele é representado desta maneira. O que acontece, né, com este radical? O porquê de se estudar estes radicais? O que ele traz de diferente? Assim, Pedro.
Um radical ele tem, por natureza, uma alta reatividade. Então, os radicais têm o quê? Não é só a sua não, pô. A minha tá travando só também aqui. É a questão da internet, tá todo mundo com problemas. Eu acho que não é nem sua câmera, professor. Acho que é a internet mesmo. É porque quando a internet tem algumas falhas de transmissão, ela começa a gerir de forma. Eu não sei, a resolução ela começa a perder resolução. Né? Quando a gente vê Ela aqueles vídeos do vai tá, YouTube, né? Quando você abre, eles começam em resolução baixa. Né? Quando você aumenta, é que ele é, melhora. Professor, toda internet oscila mesmo, assim. Isso é normal. Infelizmente, o mundo dá limões pra gente, né? Então a gente tem que fazer limonada com ele, né? Já que não tem outro jeito. é, Mas eu garanto, seja pelo com menos irmão. estão ouvindo minha voz. Se vocês têm os slides em mão, dá para acompanhar. Né? Dá. Mas em todo caso, então, os radicais, como é o caso aqui do carbono com apenas 7 elétrons na sua última camada, nós temos o quê? Que ele tem uma alta reatividade. Por quê? Ele está doido com Professor, deixa eu ver Oi. se eu entendi. Os birradicais que têm um elétron a menos, né, no caso, e os radicais têm Não, alta reatividade. não, os radicais têm um elétron a menos. É porque eu coloquei junto, eu devo ter atrapalhado. Os birradicais têm 2 elétrons a menos, é o que a gente vai acabar de falar agora. Ah, entendi. Radicais têm apenas um elétron a menos. Os birradicais têm 2 elétrons a menos. Vocês já tiram por aí. Eu estou dizendo que os radicais, mas também tanto os birradicais, eles têm alta reatividade. Por quê? Eles são elementos, né, que na sua camada de valência estão faltando elétrons para chegar à regra do octeto. Então, se está faltando elétrons, eles estão com muita vontade de completar essa camada de valência. Então, eles, ao tempo todo, estão procurando elementos que façam ligações com ele. Né? Como eles têm essa alta reatividade, né, eles trazem até alguns prejuízos. Né? Como é o caso quando a gente diz esses radicais ou birradicais, como é o caso quando a gente colocou aqui para o metano, né? Por conta dessa alta reatividade, né? E aí vocês já devem ter ouvido falar no ensino médio de vocês, aqueles gases que contribuem para o efeito estufa. Né? Quais são os gases que contribuem para o efeito estufa? Para ver quem é que lembra ainda. É o dióxido de carbono e o. Ozônio. Não, o ozônio É, é o da camada de ozônio, né? o ozônio é o lado do bem. O dióxido de carbono e o metano. Até tem vários. Então, o metano, É, como a gente acabou de dizer, o metano, se ele chegar lá como um radical, como a gente acabou de enunciar lá, ele vai procurar quem para fazer alguma ligação? Prioritariamente, se ele está nas camadas mais altas, lá só vai ter o quê? Ozônio. Então, este radical lá, como é o caso, vou só colocar aqui CH3 e vou colocar um asterisco, que aqui está faltando um elétron. Ele está lá naquela camada lá nas camadas mais altas, então ele prioritariamente ele vai procurar o quê? O ozônio, fazendo com que haja o quê? Uma destruição do ozônio, produzindo o quê? Oxigênio, mais um composto de carbono. Então eu tenho isso.
E isso aqui é prejudicial para a camada de ozônio, porque eu estou destruindo esta parcela de ozônio presente lá nas camadas mais altas. E aí faz com que entre mais luz solar, fazendo com que a Terra se aqueça mais. E aí eu tenho o quê? Mais enchentes, mais zonas de calor, né? Como é o caso que a gente é privilegiado por ter muito calor o ano inteiro, né? E nos últimos anos a gente passou, acho que foi uns 7 a 8 anos de secas severas, muito prejudicados por conta disso. Né? Então, a emissão destes radicais, por conta da sua alta reatividade, faz com que eles destruam a camada de ozônio. Isso aí é prejudicial à saúde. Um outro fato interessante, né, é que o nosso envelhecimento humano é muito provocado, né, por conta desses radicais. Então, nós envelhecemos porque nós produzimos na corrente sanguínea vários radicais e birradicais também. Então, eles provocam o nosso envelhecimento. E o que é que retarda esses radicais? Para retardar um radical, devemos utilizar um antioxidante, que no caso são elementos cuja sua carga elétrica tem elétrons de sobra, né? Eles têm carga negativa. Para que quando eu acoplar com esses radicais, eles se neutralizem de forma bastante rápida. Então é interessante quando a gente fala dos radicais no processo de envelhecimento humano, quando a gente toma vitaminas, né? Principalmente a vitamina C e a vitamina E, e elas retardam o envelhecimento. Né? Então, não é dizendo que é um fator preponderante, né? Mas ela auxilia, né, no retardo do envelhecimento. Então, para quem toma muita vitamina C, muita vitamina E, que é presente nas frutas cítricas, né, tem uma taxa de envelhecimento menor do que quem não toma com bastante frequência. Então, aí falando dessas exceções das regras do octeto, então a gente tem essas, né? O caso da compressão da camada de valência, a qual a gente viu, que são os elementos de que nível energético? Do nível 1 e do nível 2. Casos de expansão da camada de valência são os elementos cujos níveis de energia são do terceiro nível em diante. E os radicais e birradicais? Então, os radicais são estruturas, né, eletrônicas, né, cujo, na sua camada de valência, eu tenho um elétron a menos para os radicais, e quando eu tenho dois elétrons a menos, eu tenho birradicais. Né? Qual é a característica desses radicais e birradicais? A sua alta reatividade. E eles são neutralizados pelo quê? Por antioxidantes. Tem alguém com dúvida sobre essas exceções da regra do octeto? Tem. Pode dizer. Agora eu não lembro. Mas pode ir falando. Se tiver alguma dúvida, pode ir falando, pessoal. Tô não, deixa a receita aí. Eita, foi mal, tá ligado, pessoal. Não tem problema nenhum. Pode conversar com sua mãe aí. Eu acredito que o pessoal da sala está doido para saber. Agora vamos ver força.
vamos ver força e comprimento de ligações, né? É claro que a gente está falando para ligações covalentes, né? Então, a gente vai medir as forças e os comprimentos dessa ligação, né? Quando a gente vê assim, vamos supor, a força de uma ligação de um objeto A, né? Nós temos um elemento lá, o elemento A, ele se liga com esse elemento B. Então, nada mais justo que nós medirmos a força existentes nesta ligação. A gente deve saber quanto existe de energia em uma ligação formada. Esta energia é de bastante valia quando a gente vai entender moléculas grandes, né? Como é o caso da fita de DNA. Como é que a gente faz para que essa fita de DNA seja rompida, né? Como é que o pessoal de engenharia genética ela faz para replicar uma parcela de DNA, né? Como é que faz clonagem? Né? Então a gente tem que entender as forças de ligação que unem os elementos lá, quando a gente está falando sobre adenina, guanina, citosina, timina, né? Uracila, que são as moléculas que formam a fita de DNA, né? E RNA, né? No caso. Então, quando a gente vai replicar alguma parcela dessa fita de DNA, como é o caso aí para o pessoal de genética, tem que se entender aonde tem que ser rompida a ligação e aonde tem que ser refeita. Então, a gente tem que entender estas forças e essas energias que estão associadas a estas ligações de um elemento por outro, né? Então, a força de ligação, né, denominada aqui, ela é definida dessa maneira. Força química, né? E mede a energia de dissociação, é denominada de D, que é o quê? A energia Então, força de ligação é definida como o quê? É a força química que mede a média da energia de dissociação. Então, o valor de energia da ligação de um elemento com outro é denominado de D, que é o quê? Energia de dissociação. Esta energia de dissociação
é a energia necessária para separar uma ligação. Então, se existe uma energia quando eu ligo um elemento a outro, se eu der de forma externa um número exato de energia, eu posso quebrar essa ligação. Vocês não concordam? E se eu der uma contribuição de energia igual à energia de dissociação, eu posso quebrar essa ligação? Hein, pessoal? Alô? Estamos ouvindo, professor. Vocês estão tão calados, a pessoa pensa que estão todos dormindo do outro lado. Então a gente tem o quê? Ó? Quando a gente tem uma ligação, aquelas ligações lá do cloreto de hidrogênio, que a gente definiu como ligações covalentes. Né? A gente tem como exemplo aqui, ó, o cloreto de hidrogênio. Né? Nós temos o quê? Que o hidrogênio tem um elétron na sua última camada e o cloro ele tem 7. Né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui ele faz a ligação com o hidrogênio, a ligação covalente. Então é esta ligação que é feita. Beleza, tranquilo. Nós já sabemos isso, é uma ligação covalente, porque há... O que, pessoal? Quando há uma ligação covalente? Há um compartilhamento de elétrons entre o cloro e o hidrogênio. Beleza. Agora, se nós quiséssemos quebrar esta ligação, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ter uma energia de dissociação equivalente à ligação. No caso, a ligação entre hidrogênio e cloro. Esta energia de dissociação é a energia necessária para separar um elemento, né? Uma ligação. Então, se nós dermos energia, se for associado energia a esta ligação, nós podemos quebrá-la fazendo com que haja um hidrogênio com seu elétron e o cloro com seus 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esta ligação é quebrada agora, e não mais feita. Por quê? A energia de dissociação foi fornecida para eu quebrar essa ligação. E este tipo de quebra de ligação, onde eu permaneço com os mesmos elétrons da camada de valência para ambos os elementos, ela é chamada de uma dissociação, né? Uma dissociação homolítica. Deu uma travada master aqui. Mas já voltou? Já. Ó, então quando eu tenho uma quebra de ligação e ambos os elementos eles permanecem com seus elétrons nas camadas de valência, a gente está vendo aqui, ó. Quebrei a ligação entre o cloreto de hidrogênio, porque eu dei a energia de dissociação necessária para quebrar essa ligação. E o cloro ficou com seus 7 elétrons e o hidrogênio com seu único elétron. Os dois não ficaram iguais no número de elétrons, cada um ficou com o seu. Não foi, pessoal? Foi, professor. Pronto. Então, se cada um fica com o seu número de elétrons correspondente ao que era antes, houve uma quebra de ligação homolítica.
E no caso, homo quer dizer igual. Então, ambos os elementos, cada um ficou com o seu elétron que antes estava sendo compartilhado. Quando é o caso de uma ligação iônica, essa aqui é uma ligação covalente, a gente está vendo. Mas possa ser, como é o caso do NaCl, quando a gente vê que aquela ligação entre o Na se liga com o cloro, e aqui novamente eu dou a energia de dissociação e eu quebro a minha ligação e fico com um íon Na+, mais um cloro Na-, nós vimos o quê? Que o cloro, ele agora, em vez de ter 7, ele tem 8 elétrons. Vocês não concordam? Já que ele tem um elétron a mais, para ele ficar com a carga negativa. Sim. E o sódio tem um elétron a menos, por isso que ele fica com essa carga positiva. Então, essa quebra de ligação não é homolítica, e sim heterolítica, né? Onde um elemento fica com um número a mais de elétrons do que o outro. Então, a gente já pode associar o quê? Que ligações homolíticas só vão acontecer com que tipo de ligação, pessoal? Uma ligação homolítica acontece? Covalente? Covalente, muito bem. E a ligação heterolítica sempre vai acontecer na ligação iônica, né? Então, é uma coisa que a gente já deve ver. Então, nas forças de ligação, quebras de ligações homolíticas acontecem prioritariamente em ligações covalentes. E quebra de ligações heterolíticas acontece com prioridade nas ligações iônicas. Então, por isso que a gente estava estudando até então a diferença entre uma ligação e outra, porque existem forças associadas a ligações covalentes e existem forças associadas a ligações iônicas. Né? Então, a quebra desta ligação, né, de forma homolítica acontece para ligações covalentes e heterolítica para ligações iônicas. Tem alguém com dúvida sobre essa questão de força de ligação? Então, se a gente está atribuindo força, nada mais justo que a gente tenha uma dimensão dessa força. Não é, pessoal? A gente está dizendo que existe uma força que é a média da energia de dissociação. Se é uma energia, ela tem que ter um valor. Então, tem lá nos slides de vocês, tem várias tabelas que eu coloquei lá. Então, quando estiver perguntando nas questões sobre qual a energia de dissociação para uma molécula tal, lá vai ter a tabelinha. As energias de dissociação, né? Temos assim, ó, as moléculas